Ano novo, vida nova, e eu te pergunto, já se passou uma semana desse novo ano? E como você tem aproveitado? Já conseguiu realizar os seus planos? Os planos estão saindo do papel? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Fica aqui comigo e seja muito bem-vindo para o Terapia de Bolso. É sempre um prazer ter sua companhia. E hoje o papo é sobre essas mudanças, ou sobre o tal do pulo do gato, né? A gente procura tanto algo que vá fazer a gente mudar repentinamente. E a gente adora o quê? Uma data no calendário para isso. E não estou dizendo aqui que essas mudanças não podem ser bem-vindas, mas vamos conversar um pouquinho também sobre como o nosso cérebro entende esses períodos, se isso faz efeito, se não faz. Enfim, pode ser um papo legal e eu espero que você curta este momento. No fundo, a gente adora um programa de transformação. Quem não? Eu adorava. Como chamava aquele Esquadrão da Moda? Era um absurdo? Era um absurdo. A gente gostava de ver essa coisa assim de era assim e virou assado. É por isso até que o marketing usa tanto desses gatilhos pra gente, né? A gente gosta dessa transformação. E ainda mais quando essa transformação parece que foi repentina ou que teve um passe mágico, ou tal, né, do pulo do gato, como eu chamei aqui. A gente fica esperando por esse momento, porque de alguma forma a gente acredita que tem algo que vai ali ser feito, que vai mudar tudo. E nada melhor do que uma virada de ano. Aí a gente vai lá, coloca vários planos no papel, a gente conversou já sobre isso várias vezes por aqui, mas muitas vezes o que acontece é que nada muda. A vida nova não vem. Parece que é só uma repetição do passado. E por quê? Se a gente esperou tanto por esse momento, se a gente fez tantos planos? A gente tem alguns demarcadores, assim, que são usados realmente para essas mudanças ou para a gente se planejar para a mudança. Às vezes é um aniversário, é a segunda-feira, é o primeiro dia do mês, ou é o último dia do mês, né? Quando é o último dia do pé na jaca. Enfim, a gente adora encontrar esses momentos e espera que no dia seguinte as coisas possam ser diferentes. A gente até tem um nome para isso, é o Fresh Start Effect, né? Então, o efeito do novo começo. E tem alguns estudiosos realmente ali, neuropsicólogos, que estão tentando avaliar se alguma coisa no nosso cérebro muda, ou o que a gente, ou como o nosso cérebro entende isso, né? Essas datas são demarcadas ali para aquele momento que a gente se matricula na academia, começa uma nova dieta, se matricula num curso, deixa de fumar, deixa de beber. E existe sim um ganho para isso, existe sim um marcador ali, um efeito cerebral que acontece nesse momento, mas só esse efeito não é necessário para mantermos a mudança. E é sobre isso que a gente tem que focar também, né? O que acontece é que neste momento, quando a gente faz esses muitos planos, quando a gente olha para o futuro e acredita que a partir daquele momento em diante as coisas mudarão, é como se a gente estivesse mandando ali uma dosezinha de motivação para o nosso cérebro. E o nosso cérebro gosta dessa dosezinha de motivação. Por que não? Tá tudo bem, é importante que a gente a tenha. Inclusive, algo interessante. Sabe aquela sensação da gente escrever ali, né, no planner, de colocar as metas, ou até de criar aquelas to-do lists, né, que a gente faz ali, aquele monte de checagem, assim. Essa sensação de escrever, de criar, de fazer o xizinho, é uma descarga, sim, de motivação ali, uma descarga de dopamina no nosso cérebro. E a gente gosta disso, a gente é movido por isso, até certo ponto. E é aqui que entra o problema. O nosso cérebro, ele ama uma novidade, mas ele é movido à repetição. Essa dopamina inicial, ela não mantém um comportamento. Ela é um motor, ela é aquela ligada no carro, sabe? Ela é o que faz a gente sair do lugar. Mas o que mantém, de fato, esse novo hábito nada mais é do que fazer repetidas vezes, apesar do esforço e muitas vezes do cansaço. E o nosso cérebro, como nós já conversamos antes, ele adora uma preguicinha, ele adora uma zona de conforto. Então, naturalmente, o nosso cérebro não está disposto ou indo em direção à mudança e à repetição, porque ele está ali naquela zona de economizar energia. Ele gosta dessa dopamina inicial, dessa motivaçãozinha, mas no primeiro desconforto, a nossa vontade intrínseca é falar: ficou difícil demais, deixa eu retornar aquilo que eu já conheço, a minha zona de conforto, onde eu gasto menos energia, onde está mais fácil. E aí que a gente retoma, então, os hábitos antigos. E aí que a gente precisa prestar mais atenção. Não é na hora de criar o plano, mas é na hora de repetir o esforço inicial.
O nosso cérebro, ele possui uma área que se chama córtex pré-frontal. Você já deve ter ouvido bastante esse nome. Ele é ali responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo autocontrole, e tudo isso é importante para essa chavezinha de virada inicial, para a gente se planejar, certo? Mas a partir daí tem uma outra área do nosso cérebro que é a responsável principalmente pela manutenção desses hábitos. Vai ser ali o que a gente vai chamar de gânglios de base. Não se apega a esses nomes, mas o que eu quero que você entenda aqui é que o nosso cérebro ele precisa mais do que do planejamento inicial para que esse novo hábito, para que esse novo eu seja instalado. Ele vai precisar dessa parte mais profunda, que só é capaz de ser desenvolvida na criação de um novo hábito. E a gente só consegue fazer isso se a gente repetir inúmeras vezes o mesmo comportamento. E não cai nessa pegadinha não de que em 21 dias todos os novos hábitos. Não, isso é balela. E seria lindo se fosse. Imagina só se a gente conseguisse dizer: se você ficar 21 dias sem fumar, você nunca mais vai fumar. Se você ficar 21 dias sem, enfim, alguém que talvez tenha, né, um comportamento obsessivo compulsivo sem repeti-lo, isso vai... Não é verdade. Então o nosso cérebro ele não funciona com esses preditores, né, com esses números mágicos, mas ele funciona ali na base da insistência mesmo, gente. A gente precisa fazer e fazer de novo, mesmo enquanto estiver sendo desconfortável, até deixar de ser desconfortável. Eu acho muito bonito e muito legal, assim, pra mim a pessoa venceu na vida quando a pessoa não precisa estar inserida na rotina dela para conseguir inserir a rotina dela. Calma, para aí, deixa eu tentar explicar. Sabe aquela pessoa que pode estar, sei lá, numa viagem e mesmo assim ela toma tempo e lê? Porque para ela já se tornou um hábito ler. Ela não precisa estar na agenda, estar ali programado nos dias de trabalho. Não, ela lê como um hábito. Ou aquela pessoa que vai fazer exercício físico independente de onde ela esteja, porque é um hábito. Você pensa comigo, essa pessoa nasceu com vontade de fazer exercício? Nasceu com vontade de ler? Não. Mas ela precisou passar dessa curva, onde era um esforço grande até deixar de ser. E ali sim, aquilo foi incorporado na rotina. E como fazer isso? Como a gente torna, então, algo que não é tão prazeroso assim, algo que é difícil, algo que é desconfortável, em algo natural? Infelizmente, não temos uma receita pronta. Ou talvez tenhamos, mas a receita é mais difícil do que a gente gosta. É tempo, prática e persistência. A gente é meio iludido nessa ideia de que, como eu falei lá no começo, né, esses programas de televisão talvez iludiram a gente que existe uma transformação ou que alguém teve um sucesso do dia para a noite. É que é verdade que o sucesso do dia para a noite normalmente veio de anos de trabalho duro, só que a gente só não viu. E é assim com todos os outros hábitos. Eles não são construídos com essa rapidez. Mas a boa notícia pra gente é que é possível, graças ao que hoje a gente entende e chama de neuroplasticidade, que é nada mais, nada menos do que a capacidade da gente criar novas conexões, novos aprendizados ao longo de toda a vida. Isso, inclusive, é meio revolucionário na ciência. Eu não sei se você já ouviu ou se você já acreditou em algum momento que só as crianças aprendem as coisas, que a gente chega num certo limite de idade ou de vida, que a gente já não consegue aprender mais. E sim, é mais difícil de aprendermos. É claro que se a gente comparar um cérebro, né, um desenvolvimento no decorrer da vida de um humano, de um adulto, de um idoso, enfim, de uma pessoa em diferentes fases da vida, a criança de fato ela está mais apta, né, ela está mais suscetível ao aprendizado, mais rápido. Por isso, se você é pai ou mãe, aproveite essa fase, né, para aprender línguas, para aprender diversas habilidades. É claro que é muito mais fácil. Mas por muito tempo a gente ficou preso nessa ideia de que a gente não, depois de uma idade, não criava mais essas conexões, ou se tornava meio inapto mesmo de aprender. E aí a ciência, né, conseguiu estudar ali o nosso cérebro e ver que sim, é super possível graças a essa palavrinha que eu falei agora, a neuroplasticidade, a plasticidade mental. Então é realmente a gente espichar o nosso cérebro mesmo para aprender mais e mais coisas. E é graças a esse processo que sim, é possível nós adquirirmos novos hábitos. E talvez também seja graças a esse processo que a gente entende que talvez vá se tornando sim mais difícil, né? A gente criar esses novos hábitos com o decorrer do tempo. Porque pensa comigo, nosso cérebro tá ali moldado, fazendo a mesma coisa há 10, 15, 5, que seja, quantos anos fazendo daquele mesmo jeito. E a verdade, gente, a gente está acostumando, a gente está ensinando o nosso cérebro cada vez mais a ser mais preguiçoso.
porque a gente está fazendo cada vez menos. Graças a muita tecnologia, muita evolução, o que é muito bom, porque muitos recursos foram adicionados para a gente gastar menos energia, mas ao mesmo tempo a gente está ali dizendo para o nosso cérebro, você não precisa se esforçar tanto assim. Tem outras coisas que eu posso usar sem ser você. E para aquilo que importa, a gente deveria estar gastando, salvando essa energia para usar, né, de outra forma. Mas aí a gente ficou mais relapso, mais preguiçoso mentalmente. Talvez isso seja um dos fatores pelos quais parece que tá ficando mais difícil, né, a gente começar a criar novos hábitos ou fazer novas coisas. Porque a gente ficou muito mal acostumado. Mas é a hora, né, da gente colocar aqui o nosso cérebro à prova, colocar a nossa neuroplasticidade à prova e não deixar cair todos os nossos planos para esse ano já na primeira semana, no primeiro mês, ou até alguns dados mostram aí pra gente que às vezes no primeiro trimestre a gente já largou mão, foi de tudo. Espero que isso não aconteça com você. Espero que você se coloque à prova, que você se desafie e que você prove a si mesmo que sim, é possível aprender, é possível adquirir novos hábitos, é possível adquirir uma rotina melhor e mais saudável por você, pela pessoa que você está se tornando. E para isso eu venho com uma dica final aqui, uma dica baseada sim na ciência. A gente já tem dados mostrando que a mudança ela vai ser muito mais fácil se você não começar com os 2 pés na porta, apesar do que a gente acha, do que é intuitivo. Eu vou começar de uma vez só, eu vou fazer tudo, eu vou cortar todo o açúcar, eu vou pra academia todos os dias sem faltar. Isso normalmente não acontece. E aí, quando a gente não dá conta, a gente desanima e chuta o balde de uma vez por todas, né? A ciência fala pra gente que as melhores mudanças, ou que as mudanças que elas são realmente consistentes e constantes a longo prazo, elas começam pequenas. A gente chama isso de micromudanças. Então, é um passinho de cada vez. Conseguir vencer uma barreirazinha, então eu deixo um pouco mais difícil. Basicamente o que a gente faz na academia. A gente não começa carregando 50 quilos, né? A gente começa com aquele pezinho de 2, morrendo de vergonha. Até que um dia o de 2 fica leve demais e a gente passa pro de 5, depois o de 8, depois o de 10 e assim progressivamente. Por que não tentar fazer isso por aí? Com as suas metas, com as suas mudanças. Sem esperar um pulo do gato, sem esperar uma coisa mágica, mas esperando constância e resistência. Bom, é super isso que eu desejo para você, para mim também, fica aqui a minha lição de casa, mas não deixa seus sonhos morrerem não. Espero que isso te ajude de alguma forma, que seja uma dosezinha de motivação, mas se lembra aí que a motivação, ela não dá conta de sustentar o processo. Você vai precisar de constância e repetição. Boa sorte na sua jornada por aí e a gente se vê no próximo encontro. Tchauzinho!